Olá, olá, bom dia, bem-vindo a mais um dia juntos de devocional. Essa semana estudando a viúva de Naim, que está em Lucas capítulo 7, né? Do versículo 11 até o versículo 17, nós vimos que Jesus estava chegando numa cidade chamada Naim e já na entrada ele se depara com um velório, com um cortejo fúnebre, muita dor, muito luto, desespero. Aquela mulher já tinha perdido seu marido, enterrado seu marido, e a palavra diz que ela estava enterrando o seu único filho. Imagina como estava o coração daquela mãe. Mas glória a Deus que Jesus chegou na hora certa, no momento certo e deu uma palavra. Jesus disse para aquela mulher: não chore, porque ele tiraria toda dor, todo luto, todo desespero. Mas o que eu acho especial, que Jesus não falou só num lado, ele não fala só numa ponta e na outra não. Ele falou ao coração da mãe e ele também falou ao filho. Parece loucura, mas sim, Jesus falou ao garoto, ao menino que estava morto. Vamos ver isso? Versículo de número 14. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, a ti, não a outro, mas a ti, eu te digo, levanta-te. Se surpreenda, versículo 15. E o defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. Parece loucura, não é? Jesus falar para alguém que estava morto. Parece mais loucura ainda, alguém que estava morto ouvir a voz de alguém. Mas não era qualquer voz, era a voz de Jesus, era a voz do próprio Deus. Eu quero que você entenda algo muito importante nessa manhã. Deus, ele nos chama não para as coisas comuns, não para as coisas naturais, mas Deus nos chama para nós andarmos pela fé. Andar pela fé não é olhar pela vista, não é olhar circunstância, não é se acomodar, mas andar por fé é ver o sobrenatural antes mesmo de acontecer. Eu vou te mostrar que aconteceu a mesma coisa no Antigo Testamento. Se você tem a sua Bíblia, um papel, uma caneta, anota aí. Eu não vou conseguir estudar todo o capítulo, mas se você é fominha de Bíblia, fominha de conhecer a palavra de Deus, eu convido você a, depois que acabar esse vídeo, fazer uma oração, ler Ezequiel capítulo 37. Todo Ezequiel capítulo 37. Eu vou dar uma resumida aqui para você. O Espírito de Deus conduziu numa visão Ezequiel, levou ele num vale e esse vale estava cheio de ossos secos. Imagina a bagunça, osso para tudo quanto era lado, esparramado. E Deus faz uma pergunta para o profeta, Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, esses ossos podem viver? E eu creio que Ezequiel foi muito feliz, muito sábio na resposta que ele deu. Ele disse: eu não sei, eu não creio. Não, ele disse: Senhor, o Senhor os sabe. E é verdade, quem sabe de tudo é Deus. Se Deus falou que pode, pode. Se Deus falou que não pode, amém, não pode. E aí, qual a ordem que Deus deu para Ezequiel? Deus falou para Ezequiel profetizar. Eu imagino Ezequiel no meio daqueles ossos, profetizando: ossos vão para os seus devidos lugares, ossos voltem para o seu lugar. E ele foi profetizando, ele foi determinando, e os ossos foram indo, cada um
para o seu próprio corpo e para o próprio lugar. Imagina Ezequiel olhando e aqueles ossos procurando seu devido lugar, chegando no devido lugar. A Bíblia diz que houve um grande rebuliço naquele lugar. E aí ele foi profetizando, veio os tendões, veio os músculos, veio ali os nervos, veio a pele e levantou-se muitos homens diante dos olhos de Ezequiel. Mas Ezequiel notou que ainda faltava algo. Havia aqueles homens, mas homens vazios, sem vida, sem espírito. E qual foi a ordem que Deus deu ali naquele momento para Ezequiel e que Jesus também fez com aquele menino que estava morto? O versículo 9 de Ezequiel 37 diz assim, ó: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então Deus falou, abre a tua boca agora e chama vida, abre a tua boca agora e chama Espírito. Há 2 espíritos, ao espírito de morte e ao espírito de vida. Jesus é o espírito de vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O espírito de morte representa a natureza do diabo. O diabo que veio para matar, para roubar, para destruir. Quando o homem pecou, quando entrou o pecado, deu legalidade à natureza do diabo, entrou a morte, a condenação, a natureza do inferno. Então nós vemos esses 2 espíritos. Se o espírito de morte está liderando alguma área da tua vida, não fique de braços cruzados, não fique parado, não fique calado, não. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Deus criou, Deus trouxe tudo à existência pela palavra do seu poder. E quando diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus espera isso de você, que você profetize, que você traga vida, que você libere bênçãos, que você profetize que esse espírito de morte bata em retirada, que esse espírito ali de engano bata em retirada. E assim como você falar, inspirado, profetizar, é falar inspirado por Deus, é falar de acordo com a palavra de Deus. Quando você profetizar, quando você falar inspirado, o Espírito de Deus que te deu as palavras vai sair de você e vai ministrar vida. Isso aconteceu em Ezequiel 37. O profeta diz, e profetizei, e como ele me deu ordem, olha só, ele não falou qualquer coisa, ele falou exatamente como Deus deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé e eram grande e extremo exército. Então aconteceu com Ezequiel. Jesus nos deu exemplo. Jesus falou ao menino morto e Jesus trouxe o espírito dele de volta. Jesus ministrou vida sobre aquele garoto. Poderia falar também de Lázaro, onde Jesus disse, ei Lázaro, sai para fora. E Lázaro reviveu. Glória a Deus, que coisa linda. Talvez você diga assim, irmã Dani, que é isso? Isso é loucura. Como é que eu vou falar ao morto? Como é que eu vou falar aquela situação que está morta? Irmã Dani, como é que eu vou fazer isso? Não ande por vista, não ande por sentimento, não ande por emoção, mas ande por fé, firmado na palavra de Deus. A palavra de Deus muitas vezes vai parecer loucura, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aqui em Romanos capítulo de número 4, versículo de número 17, também falando da fé, também falando do pai da fé, Abraão, diz assim, ó, como está escrito, por pai de nações eu te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Aí fala assim de Deus, né? O qual
vivifica os mortos. E o que Deus faz para trazer vida aos mortos? E chama as coisas que não são como se já fossem. Olha, aleluia, glória a Deus, coisa linda. Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Olha para o teu corpo agora e diga: seja curado, seja sarado pelas feridas e pisaduras do Senhor Jesus Cristo. Diga para o teu casamento, para os teus filhos: tenha vida em o nome de Jesus. Abençoa lá a tua cama, abençoa a cama dos teus filhos. Declara: aqui dorme um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aqui dorme um jovem de Deus. Começa a abençoar a tua casa. Começa a abençoar o teu lar. Talvez você diga assim: irmã Dani, eu preciso de um carro. Vai lá pela fé, faz de conta que tá abrindo, abre lá. Obrigado, Jesus, pelo meu carro. Irmã Dani, que loucura é essa? Não é loucura, não é loucura, é fé. Deus chama as coisas que não são como se já fosse, como se já existisse. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que tenha te abençoado, que tenha te fortalecido. E nesse momento eu quero fazer uma oração por você, te abençoando, aonde você estiver. Fecha os teus olhos. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está participando desse propósito de devocional, que está ouvindo, anotando, meditando, que está marcando na sua Bíblia, que está recebendo as orações. Eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, alcança agora cada vida, alcança agora cada coração. Assim como Ezequiel, usado por Deus, ele profetizou. Eu profetizo sobre a vida desta pessoa. Talvez aquela pessoa que estava com uma dor, uma enfermidade, um mal-estar, uma dor, uma ardência no estômago. Eu repreendo, eu paraliso esse mal agora e eu determino saúde. Eu digo: Jesus Cristo te dá saúde. Pelas feridas e pisaduras de Jesus, você já está curado, você já está sarado. Eu ministro bênção, vida sobre a mente dessa pessoa, sobre a memória dessa pessoa, sobre o coração, Pai. Talvez essa pessoa que estava com um problema, alteração no coração, na pressão, eu digo agora que esse espírito de enfermidade seja repreendido e eu ministro bênção, vida sobre cada pessoa que está ouvindo, está participando, e eu digo que todas as bênçãos de Deus, em todas as áreas da vida desta pessoa, que sejam ali alcançadas, que sejam abençoadas para a glória do Senhor nosso Deus. Pai, nós te agradecemos. Guia, conduz esta pessoa nesse dia em tudo aquilo que ela for fazer, que ela venha fazer na direção do Senhor e ela venha fazer para a glória do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos em o nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus, glória a Deus. Se essa palavra te abençoou, envia, compartilha com alguém para que possa alcançar mais vidas, que possa alcançar mais corações. Depois deixa aqui nos comentários, né, o teu testemunho. Quem é aquela pessoa que estava com dor no estômago, que estava com aperto no coração, uma oscilação, né, ali no coração. Deixa aqui a tua bênção, né, deixa aqui o teu testemunho para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço apertado da irmã Dani, em nome de Jesus.